Então vamos lá. Recomeça ou de onde parou? Vamos recomeçar, né, Angélica? Porque são dois parágrafos apenas. Sim, que deu muita discussão, né? Tem muita discussão. Nós passamos a hora inteira discutindo dois parágrafos. Não serve do. Uhum. Então vamos lá. Os Mensageiros. Lendo este livro, que relaciona algumas experiências de mensageiros espirituais, certamente muitos leitores concluirão com os velhos conceitos da filosofia que tudo está no cérebro do homem, em virtude da materialidade relativa das paisagens, observações, serviços e acontecimentos. Forçoso é reconhecer, todavia, que o cérebro é o aparelho da razão e que o homem desencarnado, pela simples circunstância da morte física, não penetrou os domínios angélicos, permanecendo diante da própria consciência, lutando por iluminar o raciocínio e preparando-se para a continuidade do aperfeiçoamento noutro campo vibratório. Ninguém pode trair as leis evolutivas. Paramos aqui. Exatamente. Então, todos Se um, nós estamos submetidos a essas leis. E não conhecemos todas as leis divinas, né? Nós, no planeta de dispersão e prova, não conhece todas as leis divinas. Nós fazemos uma analogia com as nossas leis. Kardec coloca lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, as 10 ou 12 leis, acho que são 12. São 10 ou 12, eu não tenho certeza agora. As leis divinas, lei do trabalho, lei da sociedade, lei de conservação, destruição, enfim. Mas isso é uma didática de Kardec, que não necessariamente serve para todos os planetas, serve para a Terra. Então, nós entendemos dentro da nossa capacidade de entendimento. Por isso, estamos submetidos a essa lei de progresso e não podemos traí-las, porque todos nós estamos submetidos à lei de progresso. Vamos evoluir, queiramos ou não. vamos lá. Vamos lá. Se um chimpanzé guindado a um palácio encontrasse recursos para escrever aos seus irmãos de fase evolucionária, quase não encontraria diferenças fundamentais para relacionar ante o senso dos semelhantes. Daria notícias de uma vida animal aperfeiçoada e talvez a única zona inacessível às suas possibilidades de definição estivesse justamente na auréola da razão que envolve o espírito humano. Quanto às formas de vida, a mudança não seria profundamente sensível. Os pelos rústicos encontram sucessão nas casimiras e sedas modernas. A natureza que cerca o ninho agreste é a mesma que fornece estabilidade à moradia do homem. A furna ter-se-ia transformado na edificação de pedra. O prado verde liga-se ao jardim civilizado. A continuação da espécie apresenta fenômenos quase idênticos. A lei da herança continua com ligeiras modificações. A Ou seja, nutrição. só um minutinho, Angélica, só um minutinho. Ou seja, muda-se quase nada a partir do momento em que nos desencarnamos. Essa, a diferença do chimpanzé para nós é a razão. Está aí a genética nos provando aí, 98% dos nossos genes são exatamente iguais. Então nós somos 98% chimpanzés, ou chimpanzé é 98% homem. Porque somos iguais em 98% dos nossos genes. A única diferença é a razão. Mas a sequência das coisas, como falamos anteriormente, vão se encadeando ao longo do tempo. Ninguém penetra o reino angélico porque desencarnou, porque faleceu, porque morreu. Continua sentindo, continua pensando, continua amando, continua odiando, continua sentindo as mesmas coisas que sentia anteriormente. É claro que no plano espiritual isso pode ser mais alargado, já que não tem um cérebro físico que o limita, em princípio. Mas até esse alargamento também é por permissão, também é em função da evolução que
que tenhamos adquirido. Então, o importante é trabalharmos para a nossa evolução. E evolução, especialmente moral, já que intelectual nós caminhamos bastante. Todos nós caminhamos bastante em termos de evolução intelectual. Então, cabe-nos o avanço moral, como diz Kardec lá no capítulo 18 da Gênese, que nós estamos estudando aqui antes desse livro. Quando chegar no capítulo 18, então vamos ver isso lá na evolução tecnológica e evolução moral. Vamos É, lá. só lembrando, né, gente, que essa similitude genética, ela faz todo sentido. Por quê? Porque os elementos que vão compor as estruturas materiais do nosso planeta são comuns. Então, qualquer animal, nós vamos buscar lá e vamos encontrar os elementos materiais que estão disponíveis neste planeta para a construção física das coisas, desde o mineral, passando pelo vegetal e o animal. Quem estuda um pouquinho da homeopatia vai entender melhor isso. Né? Você tem lá um remedinho lá chamado arsênico albe, é um mineral. Mercúrios corrosivos, outro mineral. E não traz equilíbrio para a nossa saúde? Traz. Ah, vamos usar lá o apis mel, vem da abelha. Né? Então assim vai. Por quê? São elementos comuns. Esses elementos comuns, eles estarão sempre presentes, mais ou menos, a depender da complexidade da estrutura, mas nós nunca vamos encontrar algo que está fora do nosso planeta. Ok? Por isso essa grande similitude genética. Essa é a grande diferença. Por isso que o Valdemir falou muito bem, e a própria Gênesis está ressaltando isso, né? O aspecto moral é que faz toda a diferença. Porque esse agente não existe, né, no animal, muito menos no vegetal, muito menos no mineral. Diga, Sandra, você está muda. Está sem áudio. Nessa última frase, ou penúltima, ela fala a furna, mas só que o meu tá a fauna. Desculpa a minha ignorância, mas diante do que você falou, eu tô em dúvida agora. Eu não Furna, sei se é fauna ou furna. furna. É a Furna. casa, é a morada. Sim. Trocou a furna pelo apartamento. Tá bom. No meu está fauna, tá? Por isso que eu tô. Pode corrigir. Tá. Vamos lá, Angélica. A nutrição demonstra os mesmos, quer dizer, a nutrição do macaco, né? Demonstra os mesmos trâmites. A união de família consanguínea revela os mesmos traços fortes. O chimpanzé, desse modo, somente encontraria dificuldade para enumerar os problemas do trabalho, da responsabilidade, da memória enobrecida, do sentimento purificado, da edificação espiritual, enfim, relativa à conquista da razão. Em vista disso, não se justifica a estranheza dos que leem as mensagens do teor das que André Luiz endereça aos estudiosos devotados à construção espiritual de si mesmos. O homem vulgar Só um minutinho, costuma. Angélica, por favor. Lembrando aqui que as obras do André Luiz, em princípio, primeiro elas não foram nem publicadas, né? Ela foi escrita, no livro Nosso Lar ficou aguardando um bom tempo para ser publicado. Então, me fugiu o raciocínio agora. Assim, as pessoas que estranham, que parece mesmo obra de ficção científica. Por isso que o Emmanuel está dizendo, o Emmanuel está chamando, dizendo que, desse modo, somente encontraria dificuldade para enumerar os problemas de trabalho, da responsabilidade, da memória, do sentimento de purificação, da edificação espiritual, enfim, relativa à conquista da razão. Mas nós já temos conhecimento da doutrina, através da base da doutrina espírita, que tudo que o André diz aqui, ele está
como diz o Mauro, dando um colorido à fala, ao ensinamento dos espíritos lá nas obras básicas. Vamos lá. O homem vulgar costuma estimar as expectativas ansiosas à espera de acontecimentos espetaculares, esquecido de que a natureza não se perturba para satisfazer a pontos de vista da criatura. A morte física não é salto do desequilíbrio, é passo da evolução simplesmente. A maneira do macaco que encontra no ambiente humano uma vida animal enobrecida, o homem que, após a morte física, mereceu ingresso nos círculos elevados do invisível, encontra uma vida humana sublimada. Quer Bem comentar? interessante isso, né? Bem interessante. Eu já não lembrava mais desse detalhe. Nós somos os macacos que entramos no outro reino e descobrimos coisas maravilhosas que não sabíamos, que não conhecíamos. A morte física não é salto de desequilíbrio. A maneira do macaco encontra o ambiente humano, uma vida animal enobrecida. O homem que, após a morte física, mereceu o ingresso nos círculos elevados do invisível, encontra uma vida humana sublimada. Então, a vida continua plena. Até é o título do último livro do André Luiz, da série André Luiz, A Vida Continua. A vida continua plena do outro lado. Continuemos? Isso aí ele remete ao início das explicações que ele fez aqui, né? Se o chimpanzé fosse alçado a um palácio, Uhum. ele veria a vida semelhante, mas de uma maneira melhor, Sim, né? Para ele. sublimada. E assim o homem, ao desencarnar, pode encontrar também um mundo melhor também. Desde que mereçamos É. ingressar numa colônia espiritual que nos dê essa possibilidade. Naturalmente, grande número de problemas referentes à espiritualidade superior aí espera a criatura, desafiando-lhe o conhecimento para a ascensão sublime aos domínios iluminados da vida. Isso aí, né? É. O progresso não sofre estacionamento e a alma caminha incessantemente atraída pela luz imortal. É o outro princípio básico da doutrina espírita. O progresso não sofre estacionamento. E a alma caminha incessantemente atraída pela luz imortal. No entanto, o que nos leva a grafar este prefácio singelo não é a conclusão filosófica, mas a necessidade de evidenciar a santa oportunidade de trabalho do leitor amigo nos dias que correm. Trabalho. É uma necessidade. Eu falo isso sempre. Enquanto eu puder, eu vou ficar repetindo. É uma necessidade de que nos engajemos no trabalho do bem. Isso faz parte da nossa caminhada, da nossa evolução. Porque só estando engajado no trabalho do bem, nós teremos a oportunidade de acesso, como diz Emmanuel, essas colônias espirituais para entender a vida humana sublimada. Então, santa oportunidade de trabalho do leitor amigo. Aproveitemos essa oportunidade. Vamos lá, Angélica. Felizes os que buscarem na revelação nova o lugar de serviço que lhes compete na terra, consoante a vontade de Deus. O Espiritismo cristão não oferece ao homem tão somente o campo de pesquisa e consulta, no qual raros estudiosos conseguem caminhar dignamente, mas muito mais que isso, revela a oficina de renovação, onde cada consciência de aprendiz deve procurar sua justa integração com a vida mais alta, pelo esforço interior, pela disciplina de si mesma, pelo autoaperfeiçoamento. Ou seja, precisamos estar constantemente nos conhecendo
trabalhando para nos aperfeiçoar, para nos integrarmos nesse time de espíritos mais evoluídos, mais elevados, para caminharmos na nossa direção. Porque, como diz aqui, não estaciona. Segundo os espíritos, até estacionar nós estacionamos. Nós não retrogradamos, não andamos para trás. Mas estacionar, podemos ficar estacionados, como é o caso daquela senhora lá do nosso lar, do livro Nosso Lar, que o André Luiz conta lá. Então ela está estacionada porque não progride, ela não trabalha, não serve, não ajuda, então continua parada. Nós que temos esse conhecimento, de novo, engajemos-nos no trabalho do bem. E a seara do Cristo é grande, os trabalhadores são poucos, então aproveitemos a oportunidade de trabalho. E quando dizemos trabalho, é toda ação útil, como diz lá na lei do trabalho do Livro dos Espíritos. Trabalho é toda ação útil. Então, uma prece que façamos, um sentimento bom que emitimos, uma vibração boa que emitimos para alguém, isto é trabalho, ou pode ser considerado trabalho também. Não falta concurso divino ao trabalhador de boa vontade. E quem observar o nobre serviço de um aniceto, reconhecerá que não é fácil prestar assistência espiritual aos homens. Trazer a colaboração fraterna dos planos superiores aos espíritos encarnados não é obra mecânica, enquadrada em princípios de menor esforço. Claro, portanto, que para recebê-la não poderá o homem fugir aos mesmos imperativos. É indispensável lavar o vaso do coração para receber a água viva, abandonar envoltórios inferiores para vestir os trajes nupciais da luz eterna. Eu destaquei aqui uma fala dele. Não é fácil prestar assistência espiritual aos homens no estágio em que nós estamos. Ainda somos bastante rebeldes, ainda fazemos guerra, ainda somos bastante egoístas, bastante orgulhosos, então, incrédulos, de uma maneira geral. É claro que eu estou falando de uma maneira geral, tá? Não estou falando de mim ou de qualquer pessoa. De uma maneira geral, ainda temos essas características no nosso planeta. Então, não poderá o homem fugir aos mesmos imperativos. Não podemos deixar de trabalhar, de nos esforçar. Porque ele fala aqui do aniceto que vem nos ajudar. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. O aniceto não vai fazer a nossa, ou ninguém vai fazer a nossa parte se nós não a fizermos. Nem Deus faz o que nos compete fazer. Uhum. Continuemos? Entregamos, pois, ao leitor amigo as novas páginas de André Luiz, satisfeitos por cumprir um dever. Constituem o relatório incompleto de uma semana de trabalho espiritual dos mensageiros do bem junto aos homens e, acima de tudo, mostram a figura de um emissário consciente e benfeitor generoso em Aniceto, destacando as necessidades de ordem moral no quadro de serviço dos que se consagram às atividades nobres da fé. É uma semana incompleta. Claro que o André não narrou tudo que aconteceu nessa semana com ele. Então, um relatório incompleto de uma semana de trabalho. E quanto trabalho a gente vai chegar, daqui a um ano, quando a gente chegar no final do livro, quanto trabalho nós vamos ver em uma semana? O quanto se pode fazer em uma semana? Aliás, uma semana parece que é a medida deles, né? Porque no último capítulo lá do Nosso Lar também o André ficou uma semana em casa, onde pôde efetuar uma grande mudança em si mesmo a partir daquela semana. Diga, Carlos Santos. Essa quantidade de trabalho que você falou, né, citou agora, acaba corroborando o que ele falou que não é fácil, né? Não é uma obra mecânica trazer ajuda do plano superior aos encarnados, né? Você vê, em um livro, ele descreveu uma semana de intenso trabalho. Deve ser por não ser fácil, realmente. É, A ajuda a vir de cima se a gente não está disposto a aceitar, né? e a gente vai ver nesse próprio livro o comportamento de espíritas diante de velório, como ele vai colocar aqui, o quanto nós ainda estamos rebeldes, incrédulos,
sei lá como é que eu vou classificar. E, de novo, gente, generalizando, tá? Não estou especificando ninguém, de uma maneira geral, como os Espíritos falaram com Kardec. De uma maneira geral, generalizando, nós ainda temos muito que caminhar. Ainda ontem estava brincando com o Mauro, falando, espírito endividado tem que trabalhar todo dia, né? O Mauro saiu correndo para fazer uma palestra, voltou correndo para aqui. Eu falei, amanhã sou eu. Amanhã eu vou fazer uma palestra no nosso lar. Mas no nosso lar é aqui da Ilha do Governador, tá, gente? Não é a colônia. Eu vou fazer uma palestra aqui no nosso lar e devo chegar aqui atrasado amanhã, ou pelo menos chegar em cima da hora aqui para o livro dos mensageiros. Para o Evangelho não tem como chegar. Aliás, amanhã é só o Evangelho. Amanhã é só o Evangelho, a gente chega às 9 horas. Eu devo chegar por volta das 9. Mas, de qualquer maneira, somos espíritos endividados e que só nos quitaremos com as leis divinas trabalhando, servindo, ajudando. E a oportunidade do trabalho está aí para cada um de nós. Mesmo aqueles que não veem, que não enxergam, que não andam, que não falam, podem trabalhar, segundo as leis de Deus. O trabalho tem que ser 25 horas por dia. E olha lá, com certeza, E ainda é pouco. ainda é pouco. E a gente descansa trabalhando. Às vezes eu brinco quando saio da rádio. Agora eu vou descansar no consultório. Eu saio da rádio, tenho um trabalho. Agora eu vou para o consultório descansar. Aí saio do consultório, venho para casa para fazer live. Agora eu vou para casa descansar. Em realidade, a gente vai trocando de trabalho e aproveitando para descansar enquanto troca do trabalho. Vamos lá, Angélica. Vamos. Se procuras, amigo, a luz espiritual, se a animalidade já te cansou o coração, lembra-te de que em espiritualismo a investigação conduzirá sempre ao infinito, tanto no que se refere ao campo infinitesimal, como à esfera dos astros distantes, e que só a transformação de ti mesmo à luz da espiritualidade superior te facultará acesso às fontes da vida divina. E, sobretudo, recorda que as mensagens edificantes do além não se destinam apenas à expressão emocional, mas, acima de tudo, ao teu senso de filho de Deus, para que faças o inventário de tuas próprias realizações e te integres, de fato, na responsabilidade de viver diante do Senhor. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 26 de fevereiro de 1944. Em plena Guerra Mundial. Plena Segunda Guerra Mundial, ele estava escrevendo esse prefácio. E achei interessante aqui. Faça um inventário das tuas próprias realizações e te integras de fato na responsabilidade de viver diante do Senhor. Então, nós precisamos nos analisar constantemente, olhar para nós constantemente. E aí Bem eles. Emmanuel, né, esse prefácio. Hein? Bem Emmanuel esse prefácio, né? Bem Emmanuel, né? É. E todos os livros do André são o prefácio dele, né? Então, como eu disse no início, é uma lição à parte. Esse prefácio do Emmanuel é uma lição à parte. E aqui no capítulo 1, acho que não sei se vocês leram, mas André faz um remember do nosso lar. Ele começa falando do finalzinho do livro Nosso Lar. Vamos. Vamos. Renovação. Desligando-me dos laços inferiores que me prendiam às atividades terrestres, elevado entendimento felicitou meu espírito. Semelhante libertação, contudo, não se fizera espontânea. Libertação Sabia, não vem de graça. Libertação não vem espontânea. Eu tenho que trabalhar para me libertar. É isso, é pelo menos assim que eu entendi. Semelhante libertação não se fizera espontânea. Foi trabalho. Vamos lá. e foi mesmo, né? Porque ele trabalhou muito para chegar nisso aí, né? Com Teve certeza. altos e baixos. E quase que no final ele ainda cai, né? Também. Quase que ele cai no final. Exatamente.
É pelo Sabia, prefácio. Mas o que é que o salvou? A prece. Lembra que ele faz uma prece pedindo ajuda a Narcisa? Narcisa, né? É. Que a Narcisa vai para ajudá-lo no processo de ciúme que ele estava lá, de posse. Então, é um outro recurso que nós precisamos aprender a utilizar. A prece. Vamos lá. Sabia, no fundo, quanto me custara abandonar a paisagem doméstica, suportar a incompreensão da esposa e a divergência dos filhos amados. Guardava a certeza de que amigos espirituais abnegados e poderosos me haviam auxiliado a alma pobre e imperfeita na grande transição. Antes, a inquietude relativa à companheira torturava-me incessantemente o coração. Mas agora, vendo-a profundamente identificada com o segundo marido, não via recurso outro que procurar diferentes motivos de interesse. Uma coisa assim, interessante, né? Ele falando isso. Quando alguma coisa nos machuca, nos deixa triste, a gente procurar um outro foco, né? Focar em outras coisas, não ficar ligado só naquilo, né? Naquele fato, para que você possa se restabelecer, vamos dizer assim, se É, nós, reerguer. nós ainda focamos muito na dor. Nós ainda focamos muito no vitimismo. Eu Uhum. alimento a minha dor, alimento o meu sofrimento para me continuar vítima. O vitimismo ainda é uma coisa que nos atrai de uma maneira, de novo, de uma maneira geral, tá? O vitimismo ainda nos atrai. E sair do foco da dor e buscar ajuda é a melhor maneira de nos conhecer e de sairmos também da nossa própria dor. Foi o que ele fez. Buscou ajuda Uhum. para ajudar o novo marido, concorrente nada, que ele já estava desencarnado, mas o novo marido da esposa. Não era só, não foi só a mudança de atividade, né? O que houve foi a compreensão dele. Tinha mudança de Se não atividade tivesse tido mental. compreensão, não adiantaria mudar de atividade, que aquilo ia ficar corroendo ele Uhum. ainda, né? Então, ele encontrou a compreensão. Tanto que ele fala aqui, ó. Mas agora, vendo-a profundamente identificada com o segundo marido, não via recurso outro que procurar diferentes motivos de interesse, né? Então, mas foi a compreensão diante daquele quadro novo que permitiu ele não enveredar naquela queda que o ciúme o arrebatou. Se ele não tivesse vencido o ciúme, ele não teria saído daquele quadro. O recurso da prece que ele buscou, também ele aprendeu isso. Não veio espontâneo também, não. Ele Nada é aprendeu. espontâneo, né? É, Vamos combinar que nada é espontâneo, nada vem de graça. exato. Foi É fruto do conhecimento. resultado de trabalho. A cada um segundo as suas obras, É. fala com Cristo. Então, tudo é resultado do nosso trabalho. Tanto que ele vai falar agora no próximo parágrafo, a gente vai entender melhor a disposição dele, né? Essa nova disposição dele. Diga, Uhum. Carlão. É interessante você ter falado da mudança de foco mais para um foco melhor, né? Porque às vezes não adianta só mudar o foco. Hoje o Valdani falou e a Angélica também. Eu lembrei de uma pessoa que eu conversei hoje. Ela estava com um pequeno problema, aí a gente conversando. Em seguida ela já mudou, falando que estava com medo da guerra. Eu falei, saiu de um foco problemático para um outro foco problemático. Aí eu fui desconversando para ver se a pessoa saía desse ciclo aí de pensamento negativo, né? São as nossas afinidades. A gente tem que lutar muito para vencer as nossas afinidades, ainda com essas coisas desagradáveis, né? Por isso que esses programas de televisão, que falam de desgraça, falam de dor, de sofrimento, têm tanta audiência, que as pessoas ainda gostam desse tipo de situação. As pessoas ainda vibram com essa situação.
Então, isso é lamentável, minimamente lamentável. Então, saímos de uma sintonia ruim e entramos em outra ruim também. Só mudamos de sintonia, mas o teor é o mesmo. Mudamos de objeto, o teor é o mesmo. Vamos lá, Angélica. Foi assim que, eminentemente surpreendido, observei minha própria transformação no curso dos acontecimentos. Experimentava o júbilo da descoberta de mim mesmo. Dantes vivia a Autodesenvolvimento, afeição. né? Autoconhecimento. Experimentava o júbilo da descoberta de mim mesmo. Questão 919 lá do Livro dos Espíritos. Maneira de superar as nossas dificuldades. Autoconhecimento. Autoconhecendo-nos. Dantes vivia a afeição do caramujo, segregado na concha, impermeável aos grandes espetáculos da natureza, rastejando no lodo. Agora, entretanto, convencia-me de que a dor agira em minha construção mental, à maneira do alvião pesado, cujos golpes eu não entendera de pronto. O O alvião alveolo que é é uma picareta, tá? Só para quem não pegou o dicionário aí, é uma picareta, um instrumento agrícola. O alvião quebrara a concha de antigas viciações do sentimento. Libertara-me, expusera-me o organismo espiritual ao sol da bondade divina, infinita. E comecei a ver mais alto, alcançando longa distância. Mudou de foco para olhar para cima. É que o Carlos estava Isso. lembrando aí. Mudou de foco olhando para a gratidão, principalmente. Por isso a fala de Paulo que devemos dar graça por tudo, mesmo ou principalmente pelas dificuldades. Mas ele fala aí, ele dá a entender que não foi fácil, né? Quando ele fala a maneira do alvião pesado, cujos Claro, golpes claro. eu não entendera de pronto, Quebrou, para quebrar a concha, dá de algum antigas trabalho. viciações. Com certeza. Diga aí, O Sandra. pensamento, né, que Não, ele é tinha. rápido. É isso aí que eu ia falar agora. Ô, Ah, Angélica, boa noite, pessoal. Ele está falando aqui, né? Agora, entretanto, convencia-me de que a dor agir em minha construção mental. Quer dizer, a gente sai daquela viciação de ficar preso na cadeia sentimental, né? De tudo que a gente está vivendo ali e começa a construir uma elaboração mental, né? Quer dizer, isso faz com que o espírito se liberte um pouco daquele sofrimento, não é isso? Ele está trazendo perfeito. aí, né? Ele Eu força achei isso ao. bem interessante, né? Mas olha só, não é a dor pela dor. A Sim, dor sim. nos leva a uma nova reflexão. Ou pode nos levar, né? Ou pode Sim, nos levar. Então, é esse o sentido. Não é porque a dor somente vai resolver. Não. Tantas pessoas vivem o mesmo processo, mas não mudam de pensamento. E a dor perdura. Agora, aquele que aproveita a dificuldade nas suas diversas manifestações para refletir e entender que precisa adotar uma nova postura e adota, esse consegue se libertar, como ele fala aqui. Então, não é somente pela presença da dificuldade ou da dor, né? Ela é só um instrumento que pode nos impulsionar a uma nova fase. No próximo parágrafo, ele dá receita, ele dá uma receita interessante. Uhum. Pela primeira vez, cataloguei adversários na categoria de benfeitores. Comecei a frequentar de novo o ninho da família terrestre, não mais como senhor do círculo doméstico, mas como operário que ama o trabalho da oficina que a vida lhe designou. E tá vendo aí, Angélica? Como é que mudou a postura dele? O entendimento? É isso que nós temos que buscar fazer também. Já não enxergava mais, né, a esposa como esposa, né? É, Não, Nem ele como adversário, marido, né? era uma irmã.
Não mais procurei a esposa do mundo, a companheira que não pudera compreender-me, e sim a irmã a quem deveria auxiliar, quanto estivesse em minhas forças. Abstive-me de encarar o segundo marido como intruso que modificara meus propósitos para ver apenas o irmão que necessitava o concurso de minhas experiências. Não voltei a considerar os filhos propriedade minha, e sim companheiros muito caros, aos quais me competia estender os benefícios do conhecimento novo, amparando-os espiritualmente na medida de minhas possibilidades. Isso é interessante. Na medida das minhas possibilidades. Porque muitas vezes nós nos desesperamos porque queremos fazer alguma coisa por alguém que está fora do nosso alcance de fazer e acabamos nos sofrendo com isso. Isso chega a ser um pouco, dentro da minha percepção, tá? Chega a ser um pouco de prepotência. Eu quero fazer fazer pelo outro aquilo que eu não consigo. Eu quero fazer pelo outro aquilo que o outro às vezes não quer. Então a gente tem que ter esse cuidado. Então, na medida das minhas possibilidades, vou ajudar aquele que quer ser ajudado, não aquele que não quer ser ajudado. Respeitando a dor, como o Mauro lembrou aí. Nem sempre a dor nos move. A dor pode nos mover, mas pode nos levar à revolta também. Pode nos mover para o bem, mas pode nos levar à revolta, à insatisfação, às lamentações, enfim, às contrariedades com Deus. Tem outro ponto que eu marquei aqui também, foi essa questão da propriedade, né? Olha como é que ele muda, né? Não voltei a considerar os filhos propriedade minha, e sim companheiros muito caros. É o que a gente fala toda vez que a gente tem a chance de falar com a história da família e da parentela, né? Quando a gente engessa o entendimento na história de família, é difícil a gente desvincular da minha esposa, do meu marido, do meu filho, né? Agora, quando a gente entende a parentela como um estágio temporário no relacionamento, a gente consegue ver melhor isso, né? E isso também vai nos ajudar no momento do afastamento. Ah, aconteceu o desencarne. Ok. Aquele meu irmão, aquela minha irmã, né, que conviveu comigo nessa oportunidade reencarnatória, na condição XYZ, né, retorna à pátria espiritual, né? Aquele compromisso que nós estabelecemos uns com os outros se cumpriu aqui na Terra, né? O tempo se findou. E quem sabe amanhã no futuro retornaremos em outra condição. Isso nos alivia o coração, né, gente? Então, é interessante quando a gente começa a enxergar a aplicação dos conceitos que a doutrina espírita nos dá nos relatos que os irmãos nos trazem. Ele não está falando isso aqui diretamente, mas implicitamente é o que ele está dizendo, né? A ideia de posse ainda é apego, né? É, A gente fala sempre do desapego. A ideia de posse ainda é uma âncora que nos mantém ancorado, né? Que nos mantém preso, nos mantém parado. Então precisamos realmente nos desapegar dessa ideia de posse e até de crenças, muitas vezes de crenças limitantes, crenças que nos impedem o crescimento, de certezas que temos parciais, achamos que é a certeza geral, das nossas verdades. A gente precisa abrir mão de muita coisa, precisa desapegar de muita coisa. E essa ideia da posse, com certeza, é um grande entrave para o nosso caminhar, para o nosso evoluir. e é o desapegar sem descuidar, né, Valdemir? Sim, É o desapegar sem descuidar. é o que ele está falando aqui. Deixei de ser dono para ser irmão. Isso aí. Porque É uma eu posso batalha. entender esse desapego também como abandono, como É. indiferença. Não é essa a ideia. Longe da indiferença. Mas deixou de ser propriedade. Agora é meu irmão, que eu vou ajudar na medida do possível. Esse ajudar na medida do possível é que é complicado, né? Principalmente para uma mãe com relação ao filho, né?
que você sempre está querendo proporcionar para ele o melhor e você às vezes não entende, né, que a opção que ele está fazendo é a opção dele, né? É E porque aí você fica naquela luta, né, melhor querendo modificar. o melhor é melhor para quem? Melhor na minha percepção. Eu quero o melhor para o meu filho. Pois é, Então, mas uma mãe sempre não quer o pior para o filho, o melhor para ele, ela pensa, né, que é uma vida que possa dar uma estabilidade. é a percepção dela, Angélica. É a percepção da mãe. E pode não estar no planejamento reencarnatório daquele filho. Essa situação que a mãe acha que é o melhor. Então, aí que está a batalha, de você compreender isso, né? É. Então, faça o melhor possível e Uhum. deixa que as escolhas, principalmente de adultos, quando é criança, não. Criança você leva para a escola, leva para o médico, você toma decisões. Mas adulto, acabou. Então, respeita as decisões dos adultos e se coloque à disposição para ajudar naquilo que te for possível. Ah, eu quero ganhar um apartamento na Serra. Não, não tem dinheiro para isso. Quero uma casa de praia. Não tem dinheiro para isso. Mas se você quiser comida, te dou. É diferente. Então a gente tem que ver isso que nos seja possível. Sandra Mirabelli, estamos acabando o tempo aí. Vamos lá. É rápido, é rápido. Rapidinho. Vocês estão me vendo direitinho? Você está deitada, mas tudo Deitada. bem. É porque eu tô lendo ao mesmo tempo e ao mesmo Tá, tempo vendo vocês. Eu vou ver se agora tá. tá, normal. Ó, Angélica, eu queria me direcionar a você especificamente. Com licença aí dos nossos amigos. Até porque nem sempre toda mãe ama o filho como você imagina, entendeu? Às vezes são espíritos de tanto endividamento que às vezes a mãe não tem aquele amor todo por aquele filho. E ela mostra isso na existência com aquele filho, que eu não gosto de você. Não adianta, eu não gosto. Ela não consegue ir à frente com esse pensamento e ela se culpa. Ela diz assim: eu não sei por quê, mas eu não sinto esse amor todo por você. Ainda chega ao ponto de confessar. E isso para o filho é muito difícil, mas é uma verdade, até porque quando eu estou dando esse exemplo, porque é muito perto da minha realidade. Quando a mãe ela se toca disso, ela vai ter que procurar um terapeuta, e o terapeuta, com uma abordagem espírita, fala para ela assim: olha só, você não é responsável por amar ou desamar seu filho. Bom, foi assim o aprendizado. Porém, você precisa entender que a sua filha ou o seu filho passam por você. Eles são filhos mesmo, é de Deus. Nós somos filhos de Deus. E você só deu o corpo. Então, tanto pelo lado positivo quanto pelo lado negativo, a cobrança do filho ser amado ou da mãe querer que o filho faça o que ela acha que é melhor, as duas coisas são possíveis, porque a mãe não fez aquele filho, ela foi um instrumento. Eu não sei se isso vai de encontro ao que vocês têm na cabeça, se for contra, pode contestar, mas eu queria deixar a Angélica um pouco mais tranquila quanto a isso, ou seja, não há culpa nenhuma de ambos os casos, porque esse filho só passou por você. Essa filha, por você em geral, não estou falando você, Angélica, eu estou falando as mães. Só passou pelas mães. E também não quer dizer que a mãe vai ter que maltratar aquele filho, mas existem as mães que maltratam. E por quê? Porque elas não sentem nada por aquele filho. Não sentem. Não sente, simplesmente não sente. É apático, né? Mas vai sentir por um outro. E aquele filho que observa que o amor que não vem para ele vai para o outro. Então tem que entender. Esse filho também tem que procurar chegar para o espiritismo para ele entender o porquê ele é tão odiado, porque no fundo é uma fonte lá do passado que vai ecoando para cá para o presente. Então, tanto o filho quanto a mãe
são herança deles mesmos. É isso que eu quero dizer, tá bom? Desculpa. Herdeiros deles mesmos. Ok, Ok. Mauro, fechamos aí o tempo. Vamos parar aqui, né? Compelido a destruir. Eu vou sugerir que voltemos nesse parágrafo aqui. Pela primeira vez, cataloguei para a gente poder dar continuidade Pode voltar ser. voltar um parágrafo. Tudo bem? Aham. Tudo bem. Ok. Bom, gente, obrigado, Angélica, obrigado a todos aí que colaboraram, né, Vamos então fazer a nossa prece de encerramento do encontro desta noite. Vamos pedir então ao nosso irmão Evandro, você pode fazer a nossa prece, Sim, sim, claro. por favor. Senhor Jesus, obrigado por essa oportunidade que tivemos hoje de poder estudar um pouco mais o livro do André Luiz, de poder refletir um pouco mais sobre a família, sobre os irmãos, essa forma de nova, né, de interpretarmos a todos aqueles que estão à nossa volta, que somos todos irmãos. Isso é um aprendizado que vamos aprofundando dia a dia e, com isso, fortalecendo os nossos elos. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que faz por nós, né? Por nos iluminar, nos acompanhar, nos fortalecer na caminhada, que nem sempre é fácil o entendimento. Obrigado por nos esclarecer, obrigado por estar conosco, obrigado pelos bons espíritos que nos acompanham e iluminam esse grupo. Obrigado por tudo. E com isso fechamos o estudo da noite de hoje. Amém, graças a Deus. Assim seja. Obrigado a todos. Gente, um beijo, uma boa semana, tá Abraço bom? a todos. E amanhã estaremos aqui novamente. Boa Boa noite, noite. boa noite. Boa noite. Boa Ah, olha noite. só, quem já baixou o aplicativo do SEAC, vai lá e atualiza. Por quê? Nós organizamos lá onde tem os estudos. Nas obras do André Luiz já tem a playlist toda do Nosso Lar, separada dos mensageiros. Já tem a playlist da Gênese, tá? Então precisa ir lá e atualizar o aplicativo para poder pegar essa estrutura, tá bom? Ok. Ok. Um Ok. beijo grande, pessoal. E Tchau, quando é tchau. que vai